Paz do Senhor Jesus a todos que vão ouvir esse vídeo. Que o Senhor Deus em Cristo Jesus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus possa abrir o entendimento de todos aí que vão ouvir e que esse vídeo sirva para a glória de Deus e que seja útil para aqueles que já são do Senhor, possam edificar a sua fé, e aqueles que ainda não são, principalmente a esses, possam receber essa palavra de salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo, né? É pelo Evangelho que nós tomamos conhecimento da salvação de Deus, né? Como é que Deus salva o ser humano dos seus pecados, da condenação eterna que virá sobre todos no juízo. E a palavra vai dizer que todos nós somos pecadores, estamos afastados de Deus, por isso somos condenáveis diante de Deus, mas Ele não nos deixa dessa forma. Ele dá um escape, né? Dá a saída para que nós possamos escapar desse juízo que virá sobre todos, né? Assim como todos morrem, né? E isso é notório, né? Não fica ninguém para semente, também um dia todos vão prestar contas a Deus no juízo que breve virá. O Senhor Deus, desde o início dos tempos, né? Ele já vem exercendo o seu juízo, o seu julgamento sobre a terra, mas haverá um dia, e esse dia ninguém sabe, somente o Senhor Deus sabe, que haverá então esse juízo final, esse último dia, onde todos nós prestaremos prestaremos contas a Deus no juízo. Como somos todos pecadores e o salário do pecado é a morte, todos nós estamos condenados à morte eterna. Mas tem uma saída, né? E a saída foi o próprio Deus que nos deu, que é a fé em Cristo Jesus. Na sua morte e ressurreição, Jesus, sem pecado, se fez pecado por nós, assumiu os nossos pecados, pagou na cruz com a sua morte os nossos pecados, e dessa forma estamos libertos, né? Por meio do que Cristo fez, não por nós, não pelas nossas obras, não pelo nosso mérito, mas pela obra de Cristo, que realizou na terra, morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, e através da fé nisso, né, é que nós vamos poder escapar dessa condenação do juízo que virá sobre todos, né? E uma vez que nós entendemos isso, né, Deus nos dá essa incumbência a cada um de anunciar essa salvação a outras pessoas. É por isso que eu gravo aqui o vídeo e coloco, né? Nós temos hoje muitas pessoas, muitas igrejas anunciando a Jesus Cristo a salvação de Deus. Alguns vão aí por países diversos, outros vão, né, nos mais diversos lugares, nos hospitais, outros vão em várias entidades religiosas, nas igrejas, pregam nos altares, nos púlpitos, e às vezes, por vezes, eu faço isso também, não é? Nos púlpitos das igrejas, falo de Jesus para algumas pessoas que nós encontramos pelo caminho, e coloquei propósito diante de Deus de também estar gravando esses vídeos e postando aí na internet, né? Falando do Evangelho, falando da salvação em Cristo Jesus, para que outras pessoas, né, possam ver, crer, né, na palavra de Deus e serem salvos também. Seria um egoísmo da minha parte receber a salvação de Deus, e eu acho que é egoísmo de todos, né, e guardar para si, e não divulgar, não anunciar, não passar a outros. E isso é a ordenança de Deus, né? Jesus deixou aqui uma ordem dizendo que é para nós irmos pregar o Evangelho a toda criatura. Tem os que vão crer e outros que não.
quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então a função nossa como igreja do Senhor, uma vez resgatados em Cristo Jesus, é anunciar o Evangelho, a salvação que está em Cristo Jesus. E é isso que eu tenho feito aqui. Propomos, nessa nova série de vídeos, gravar e expor aqui o Evangelho que escreveu João. Nós já gravamos, expomos o Evangelho que escreveu Marcos, e agora estamos aqui nesse segundo vídeo falando sobre o Evangelho segundo escreveu João. Tá certo? Uma coisa que eu queria colocar aqui, nós não temos a pretensão aqui, né, de estudar Deus, né? Porque quem é que pode, né, ter o conhecimento de Deus, conhecer Deus na sua plenitude, né? Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus criador de todas as coisas. Então, o que nós temos que fazer, eu entendo, é expor aquilo que o próprio Deus, né, através da sua palavra, ele deixou aqui revelado para nós. Não devemos acrescentar nem tirar nada daquilo que Deus, né, o Espírito Santo de Deus revelou a homens, né, e estão registrados aqui na Bíblia, né, neste livro santo, e nós devemos revelar, ou melhor, expor, né, aquilo que já está revelado por Deus aqui nas Escrituras. Então, por isso que nós estamos aqui verso a verso, lendo os textos, procurando, então, o entendimento daquilo que Deus dá para nós. É Deus que ensina a nós, através da palavra, através da Bíblia, não é nós que ensinamos Deus, né? É Deus que nos ensina, é Deus que nos direciona, porque nós temos um Deus que... que a gente pode fazer para definir Deus, né? Quem é Deus? Eu tenho um texto aqui que queria deixar, antes de passarmos aí os versos, os 3 primeiros versos desse Evangelho segundo João, que eu gosto muito, e Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo na sua primeira carta, que ele escreveu a Timóteo, capítulo 6, onde ele dá uma série de instruções, conselhos, exortações a Timóteo, né? Timóteo era um jovem pastor, Paulo tinha ele como filho na fé, né? E ele era um pastor que dirigia a igreja, e Paulo, o apóstolo Paulo, ele dá diversos conselhos a Timóteo, e aqui no capítulo 6 da primeira carta que escreveu Paulo a Timóteo, no capítulo 6, né, verso 15, o verso 14, ele dá então essa série de mandamentos, conselhos, exortações a Timóteo e diz assim: que guardes este mandamento, aquilo que Paulo tinha falado a ele, sem mácula, ou seja, sem mistura, sem mancha e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15, a qual a seu tempo, ao tempo de Deus, mostrará o bem-aventurado, né, e o único poderoso Senhor. Único, bem-aventurado, abençoado, único, né? Vamos observando essas frases. Ó. Único, só tem um Deus, né? Poderoso Senhor, poderoso Deus, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, né? Ele está sobre todo nome que existe na terra, sejam eles reis, senhores. Ele é Rei dos reis, ele está acima de toda a autoridade da terra. E o verso 16 ele completa: aquele que tem, ele tem, Deus tem, ele só ele, só Deus, a imortalidade, só Deus é imortal. Então aqui já traz um ensinamento importante para nós. Imortal, irmãos, só Deus. Deus é imortal, Deus é eterno, né? Ele não tem princípio de dias, não tem fim de dias, ele é imortal, ele sempre existiu, sempre vai existir. Antes de Deus nada teve, depois de Deus nada terá.
nenhum outro Deus, nenhuma outra autoridade. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e só ele que tem a imortalidade. Existe uma doutrina, né, que o homem tem nele alguma coisa de imortal. O que o homem tem de imortal nele é o espírito que dá vida à carne, né? Então o espírito que vem de Deus, que é imortal, esse é imortal. Ele dá vida à carne do homem que é mortal. Quando Deus, que é o Todo-Poderoso, ele retira o que é dele, ou seja, retira o espírito do homem, o que acontece com o homem? O homem morre. Ele volta ao pó, porque o homem é pó, e ao pó voltará. E o Espírito, que é de Deus, ele volta a Deus. Então, imortalidade é só Deus, né? O homem sempre buscou, né, essa ideia de querer ser imortal. O próprio diabo, né? Quando Deus deu uma ordem lá no início, lá em Gênesis, para Adão e Eva, para que ele não comesse de uma determinada árvore lá, porque um dia que ele comesse ele morreria, né? O diabo chegou para ele e falou assim: certamente não morrerás, porque Deus sabe que o dia que você comer você vai ser igual a ele. Então o homem, desde o princípio, instigado por Satanás, por essa mentira de Satanás, que o homem é imortal, que o homem não morre, que ele é igual a Deus, né? O homem acha então que ele morre, mas não morre. Ele vai para algum lugar, né? Aí vem doutrinas diversas, né? Vem a doutrina da reencarnação, vem a doutrina de pessoas lá no céu intercedendo pelos vivos, e vem uma imortalidade da alma e uma série de coisas aí que foram colocadas. Mas veja bem, só Deus é imortal. E ele habita na luz inacessível, ou seja, o lugar onde Deus está. Ele está na luz, Deus é luz, nele não há um mínimo de trevas, nem uma gota de trevas. Ele é luz, Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. E ele, como Deus, como luz, ele não pode, onde Deus está, não há trevas. Chegou Jesus na nossa vida, chega a luz de Deus em nós, né? Então, ele habita na luz inacessível. Essa história de que tem alguém também lá, que tem acesso a Deus, né, que intercede junto a Deus por nós aqui na terra, aqui essa palavra já elimina isso, ó. Ele habita num lugar de luz e esse lugar é inacessível. Ninguém pode acessar Deus, ter acesso a Deus, a não ser Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus é Deus. Ele é um com o Pai, então ele está lá com o Pai, porque ele é Deus. Ele é o próprio Deus, né? Agora, dizer que tem alguém lá, né, que esteve na terra e fez algum benefício aqui na terra, alguma boa obra, algum milagre, né, aqui na terra, e foi uma pessoa muito boa na terra, e morreu e foi lá junto ao Pai, está lá, intercede por nós. Isso aí não existe, ó. Isso aqui diz que Deus habita na luz inacessível, e ele completa assim, ó: a quem? Deus, né? Nenhum dos homens viu. Nenhum dos homens viu Deus. Ninguém. Nem pode ver. Ou seja, Paulo falando a Timóteo: ninguém viu a Deus. Por quê? Porque Deus é espírito, né? Então ninguém pode ver um espírito, tá certo? Ele não tem forma humana. Por isso que Deus, sendo espírito, ele se fez carne. A gente vai ver lá em João, né? Ele se fez carne na pessoa de Cristo Jesus para poder se revelar a nós, como Deus. Ele teve que fazer carne, porque se ele viesse aqui como espírito, primeiro que ia acontecer com a terra, né? Segundo, que ninguém pode ver Deus, né? Ainda mais nós, seres pecadores que somos, né? Nem pode ver, ou seja, não tem ninguém que viu nem possa ver Deus, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Honra, poder sempre e eternamente. Amém.
Então só a Deus devemos adorar, só a Deus honrar, só a Deus bendizer. Só existe um Deus, um único Deus. E então nós devemos ficar nisso, naquilo que a Escritura fala para nós a respeito de Deus. Agora, veja bem, Deus criou todas as coisas, nós vamos ver aqui, né, nos versos que nós vamos ler. E o homem, né, a sua criação, vamos dizer assim, dizem que é a coroa da criação de Deus, aquilo que Deus fez à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança, imagem e semelhança, não é Deus. O homem nunca será igual a Deus. Deus, ele é único, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Nós lemos ali, precisamos ficar firmados nisso. Mas Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, está revelado para nós lá em Gênesis, certo? Só que o homem pecou, né? O homem pecou, desobedeceu a Deus, e pelo pecado do homem se cumpriu o juízo de Deus sobre ele, porque Deus tinha falado, ó, o dia que você comer dessa árvore você vai morrer. Então, como Deus não mente, Deus é justo, né? Aconteceu o quê? Aconteceu que entrou a morte no mundo. Adão morreu, né? Adão e Eva no seu tempo determinado de vida, ele morreu. E eu acredito que ele não vai morrer eternamente. Por quê? Porque Deus cobriu ele, não é, com uma túnica. Deus matou um animal, está lá revelado em Gênesis. Ele mata o animal, faz uma túnica e cobre Adão e Eva com essa túnica. Aqui já mostrando uma figura do que Jesus fez, né? Então todos nós estamos sujeitos à morte, morte eterna. Não só a morte física, mas a morte eterna. Mas Deus, né, ele mata, ele moe Jesus na cruz, né? Porque Jesus recebeu sobre ele os nossos pecados, o pecado daqueles que são dele. O pessoal fala, Deus morreu por todo mundo, certo? Ele tira o pecado do mundo, só que só daqueles que recebem isso, que recebem essa salvação, porque tem pessoas que não creem em Jesus, não creem em Deus, né, não recebem Jesus como seu Salvador e Senhor pela fé, esses não serão salvos, né? Não é porque Deus não quer, vamos dizer assim, é porque as pessoas não salvam, e Deus sabe, né, muito bem, ele tem os seus na terra, aqueles que são deles vão crer, mas hoje, mais amanhã, cada um no seu tempo, né, no tempo de Deus, é salvo para a glória de Deus. Eu, por exemplo, fui salvo já com meus 46 anos de idade, né? E aí cada um tem a sua história, o seu particular com Deus aí. Muito bem. Então, essa é a forma, essa é a maneira que Deus tem de salvar o ser humano. E nós devemos ficar nisso, né? Então vamos entrar agora no Evangelho que escreveu João. E eu gostaria de ler primeiramente os 3 primeiros versos. João, nós já sabemos, ele foi apóstolo, ele andou com Jesus, ele seguiu Jesus, ele era um homem, um dos apóstolos mais chegados de Jesus, juntamente com Tiago e Pedro, certo? E ele foi chamado de apóstolo amado, né? Esteve com Jesus até na cruz, até na sua morte na cruz. Jesus entregou sua mãe aos cuidados de João, lá na sua morte na cruz. Então veja que João era um apóstolo muito chegado, né? E ele então escreve, e nós já colocamos aqui o propósito, né? João deixa escrito isso aqui para poder revelar Jesus, revelar Deus, né, na pessoa de Cristo Jesus a todos nós. Para que ele faz isso? Por que ele deixou escrito todos esses milagres, esses sinais que Jesus fez aqui nesses capítulos, nesses versos? É para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Cristo significa Messias, aquele que foi prometido por Deus para salvar o mundo desde o princípio, né? Na verdade, desde antes da fundação do mundo, né, Deus já sabia que Jesus teria que ser crucificado para pagar os pecados de todos. Isso para que a glória fosse dele, somente dele, ninguém pudesse gloriar em nada. Ainda assim, né, muitos
Homens dizem que vai para o céu porque merece, porque é bonzinho na terra, porque nós vamos para o céu se nós crermos no que Jesus fez. Amém? Então, diz aí verso 1, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando João escreve no princípio, ou seja, lá atrás, antes já de Deus ter feito todas as coisas, Jesus já era um com o Pai. Ele diz aqui que ele era o verbo. No princípio era o verbo. Nós não conseguimos entender plenamente, essa questão de Jesus ser um com o Pai. Por mais que os teólogos renomados aí tentem explicar, mas há muitas divisões, de entendimento a respeito da questão da Trindade, da questão de Jesus ser um com o Pai. Então, para não errar muito, porque a nossa compreensão, a compreensão humana, isso nós temos que entender também, a compreensão humana com relação às coisas de Deus é muito limitada. Deus está muito acima dos nossos pensamentos, do nosso entendimento. Muito. Milhares de anos-luz, de maior de compreensão das coisas do que nós. Deus, o homem é inteligente, ele inventou muitas coisas, mas ainda assim nós somos muito limitados com relação às coisas de Deus. O homem tem muito conhecimento naquilo que ele pode ver, naquilo que ele pode transformar, naquilo que ele pode mudar. Mas como diz, Deus é invisível, ninguém pode ver Deus, ele habita num lugar inacessível. Então essas coisas de Deus para nós, terrenos aqui, pó, barro, cinza, nós somos muito limitados. Então devemos ficar naquilo que está escrito aqui. Eu também aqui, a minha intenção não é aprofundar teologicamente nada aqui. É expor o evangelho do jeito que está e procurar ter a compreensão daquilo que está escrito. Então, se João escreve assim, no princípio era o verbo aqui significa palavra, e a palavra é Jesus, Então, no princípio era o verbo, era a palavra de Deus. No princípio que eu entendo aqui, é no princípio que Deus começou a criar todas as coisas, ainda que Deus já existe muito antes de criar todas as coisas. Deus sempre existiu, antes mesmo de criar a terra, de criar todas as coisas. Mas se nós abrirmos o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, está escrito a mesma coisa, do jeito que João escreveu lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio era o verbo. Então, como é que Deus criou todas as coisas? Pelo poder da sua palavra. O que é a palavra? É o verbo, que está escrito aqui. No princípio era o verbo. Então, Deus falou, Deus disse, E o poder da palavra de Deus realizou, foi feito aquilo que ele falou. Então, nós vemos lá no verso 3, lá em Gênesis. Haja luz, disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Aí as pessoas começam a tentar explicar, como é que apareceu a luz. Aí tem a ciência explica de um jeito, uma religião explica de outro, e um explica de outro, mas eu vou ficar com o que está escrito lá. Deus disse, haja luz, e houve luz. Quanto tempo levou para Deus criar a luz? Deus disse, haja luz, e houve luz. No mesmo instante que Deus disse, haja, houve. Foi no primeiro dia da criação, sim, mas nesse primeiro dia, quanto tempo Deus levou nesse primeiro dia para criar a luz? Segundo. Deus tem poder, irmão. A palavra de Deus tem poder. E essa palavra está em Cristo Jesus. Então, Deus disse, haja luz, e houve luz. É isso que nós temos que ficar. Naquilo que está revelado. Então aqui João diz, no princípio, ou seja, lá na criação,
quando criou todas as coisas, quando Deus começou a criar a terra, criar o universo, criar as estrelas, criar as galáxias, criar os céus, a terra, tudo, Deus falou, haja e houve, não é? Então, aqui diz, no princípio, então era o verbo, era a palavra. Então Deus criou, e nós vamos ver isso. E o verbo estava com Deus. Estava com Deus. O verbo, a palavra que é Jesus, estava onde? Estava com Deus. E ele completa. E o verbo era Deus. Jesus estava, vamos substituir a palavra verbo por Jesus. Então no princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Tá certo? Porque o verbo aqui representa Jesus. Então Jesus, por isso que Jesus disse, né, quando aqui esteve em carne, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Né? Quem honra a mim, honra o Pai. Quem adora a mim, adora o Pai. Porque Jesus é um com o Pai. E João traz essa revelação no primeiro verso. No princípio era o verbo, era a palavra, era Jesus. E o verbo estava com Deus, Jesus estava com Deus, a palavra estava com Deus. E o verbo era Deus, Jesus era Deus. Né? No princípio de todas as coisas. E ele continua sendo Deus hoje? Sim. E se ele era Deus, ele continua sendo Deus e sempre será Deus. No verso 2, então, ele fala, ele estava, ele quem? Jesus, o verbo, a palavra. Ele estava no princípio com Deus, conforme ele já disse aqui no verso 1. O verbo estava com Deus. Então, no princípio, quando Deus criou todas as coisas, ele estava com Deus. Jesus é o próprio Deus. Deus, a palavra, o poder de Deus é Cristo Jesus. Deus fala e acontece. O homem, né? O homem, muitas vezes, fala e não cumpre, né? Mas Deus não. Deus, ele fala e cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se surpreende, né? Eu criei o homem, a minha imagem e semelhança, e o homem pecou. Não, Deus já sabia que o homem ia pecar, Deus já sabia que Jesus ia morrer, Deus conhece o fim desde o princípio. Né? Nós não conhecemos o futuro, nós conhecemos o que já passou e estamos conhecendo o presente que nós estamos vivendo. Mas o que vem daqui a pouco ninguém sabe, mas Deus já sabe. Então, ele estava no princípio com Deus. Desde o princípio, Jesus estava com Deus, porque ele era Deus, né? Estava com Deus, e no princípio era Jesus com Deus. E o verso 3 ele completa, então, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Jesus, que era Deus, que estava com Deus, que no princípio, né, desde o princípio, ele estava com o Pai. Todas as coisas foram feitas por Jesus, que é Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Nem sol, nem lua, nem água, nem ar, nem luz, nem estrela, nada, nem planta, nem animais, nem nós, né? Se nós estamos aqui hoje, irmãos, porque Deus concedeu, né, que nós estivéssemos aqui. Deus não sabia que o irmão João aqui ia gravar esse vídeo e ia postar na internet? Sabia, desde o princípio, né? Então, tudo está no controle do Senhor nosso Deus. Por isso que eu disse no princípio, no começo, né, do vídeo, nós somos limitados, né? Queremos colocar Deus dentro de uma caixinha, né?
Queremos colocar Deus dentro de uma imagem, colocar Deus dentro de um templo. Ah, Deus está aqui no templo, amém? Ele pode estar porque está em todo lugar. Mas Deus não está limitado a templos feitos por mãos humanas. Deus não está limitado à terra. Deus não está... A palavra chega a dizer que a terra é o descanso dos pés de Deus. Né? Deus descansa os seus pés sobre a terra. A palavra diz que Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Né? Ele colocou a terra no meio do nada. Né? Se você olhar o universo, a terra está como que suspensa, né? No meio de uma vastidão enorme. E a terra fica ali, naquele lugar. O mar, ele não passa dos seus limites. Deus colocou um limite, né? Ainda que por vezes tem as catástrofes aí, né? Os tsunamis, mas isso é uma catástrofe. Isso é uma coisa que acontece, que já pode ser juízo de Deus também, né? Deus demonstrando o seu juízo. Mas o mar está limitado. Ele não passa naquele lugar onde está. Muitas vezes é o homem que invade, né? Invadiu o espaço do mar e às vezes o mar invade aquilo que o homem tomou dele. Uma coisa acontece com os rios, né? Enfim, todas as coisas. Tudo é perfeito, tudo Deus fez porque foi Ele que fez, e Deus não erra, Deus é perfeito e Ele fez tudo perfeito. Foi o homem que foi estragando todas as coisas aí durante o tempo, né? Que nós estamos, e hoje nós vemos aí a terra sendo destruída pelo ser humano a cada dia que passa, né? Muitas florestas sendo queimadas, a poluição, as coisas todas que nós temos visto aí acontecer. Mas no princípio Deus criou todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? E eu gostaria de deixar somente esses 3 versos nesse segundo vídeo. Não é? Tem muito mais coisa para nós extrairmos daqui, mas como disse, a minha intenção aqui com esses vídeos é expor, né, as Escrituras, retirar algumas coisas para nós, nosso ensino, nosso entendimento, e você aí, né, que está ouvindo, tá certo? Você deve, né, conferir aí na sua Bíblia se aquilo que eu estou dizendo aqui é verdade, se aquilo que eu estou dizendo é certo, é o que está escrito. Seja quem for que fale das coisas de Deus, é sempre bom a gente estar olhando, observando, conferindo, julgando todas as coisas, né? As pessoas não entendem a questão de julgar. A gente não deve julgar o pecado das pessoas, porque na verdade todos nós somos pecadores. Como é que um pecador vai julgar outro pecador, né? Agora, aquilo que falamos, aquilo que ensinamos, aquilo que colocamos das coisas de Deus, nós temos que julgar sim. Nós temos que olhar, conferir, né? Porque hoje em dia Jesus mesmo deixou avisado, e nós vamos ver isso aí. Já vimos em outros vídeos que existem muitos falsos profetas, falsos ensinadores, pessoas dizendo coisas, inventando coisas, acrescentando aqui na palavra. Então, se você ouve alguma coisa de Deus e não confere com a palavra tem que ser o nosso crivo. A palavra é o nosso, né? A base nossa é a palavra. Então, todo mundo que for falar de Deus tem que falar de acordo com a palavra, daquilo que Deus revelou. Mas o homem, na sua soberba, muitas vezes quer ensinar Deus, né? Então, deixo mais esse vídeo aí, repetindo os 3 versos, verso 1, capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Esse é o nosso Senhor Jesus, né? O Deus único e verdadeiro, santo e poderoso, né? Criador de todas as coisas, que fez a mim, fez a você também, não é? Porque Ele é criador de tudo, mas para nós verdadeiramente sermos filhos de Deus, nós temos que crer naquele que tudo fez, naquilo que tudo é,
né, na redenção que há em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição. Né? Como é que pode um Deus tão grande, tão poderoso, conforme o nosso Deus, ele se fazer carne, né, como um de nós, e morrer na cruz para salvar pessoas iguais a mim e a você que está aí, né? Pecadores, falhos, cheios de defeitos, cheios de pobreza, né? Mas ainda assim, Deus, por sua graça, bondade, misericórdia, amor e compaixão para conosco, assim Ele fez. Amém? E é isso que eu quero passar aqui nesses vídeos. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe você que está ouvindo aí, poderosamente, né? Creia que Jesus é aquele que faz tudo em todos, né? Então, tudo aquilo que você estiver precisando aí, chegue diante de Deus, em nome de Jesus, pela fé em Jesus, coloque diante de Deus, peça a Ele, que Ele é poderoso para fazer tudo, porque Ele faz tudo a todas as coisas. Todas as coisas, diz a palavra, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se chegue a Deus sempre com fé, e no nome de Jesus, que Ele há de conceder aquilo que for necessário para a minha e para a sua vida. Que Deus abençoe você, sua família, salve sua família, salve seus filhos, sua casa, que Ele possa também instruir você nas coisas de Deus e que você seja uma bênção na mão de Deus, na pregação do Evangelho, no louvor a Ele, enfim, toda a obra que Deus tem na terra para realizar. É Ele que nos chama, é Ele que nos capacita. Que Ele faça assim na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. No nome de Jesus. Amém.